Eu quero iniciar aqui essa palavra, né? O meu ponto de vista, falando que vocês viram aí no título, né? O verdadeiro motivo por qual estão tanto se levantando contra a Bruna Carla. E vocês vão ver hoje, aqui, agora, nesse vídeo. E eu digo, por conta de líderes, pastores ou falsos pastores. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Estou aqui para compartilhar mais um vídeo com vocês, né? Que este vídeo te encontre na mais perfeita paz do nosso Eterno. Amém? Muitos estão acompanhando aí, né? O que está acontecendo com a nossa irmã Bruna Carla, né? Cantora gospel, cantora cristã, né? Melhor dizendo, cantora cristã, né? Porque quem a chamou não foi o gospel, quem a chamou não foi uma gravadora, quem a chamou não foi o homem, e sim Cristo. Então, uma cantora cristã, né? Está sendo aí perseguida. Eu não iria fazer esse vídeo, mas estou aqui. E eu faço uma pergunta pra vocês. Sabe por que isso tudo acontece, meus queridos? Eu vou falar uma coisa pra vocês com a plena certeza e convicção, que é o meu ponto de vista. São por conta de líderes. Líderes, pastores covardes, fingindo ser ovelhas, quando são lobos. Por isso que isso tudo acontece. Porque a maioria das pessoas que estão se levantando, ao invés de estar abraçando a nossa irmã Bruna Carla, está se levantando contra ela, são cristãos. Pessoas se dizendo ser líderes, pastoras, viu? Membros do corpo de Cristo, viu? E algumas pessoas também que já fizeram um dia parte do corpo de Cristo. Por que eu falo um dia fizeram? Porque a palavra de Deus diz que não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Então são pessoas que se dizem ser cristãos, mas fazem práticas carnais, fazem práticas para o diabo. Pessoas que se dizem estar na igreja numa noite de domingo ou de quarta-feira, e um dia antes, no sábado ou até mesmo na sexta-feira, está denigrindo o seu corpo. Está ali fazendo tudo que o diabo gosta. E como eu volto a dizer, repetir, não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então eu vou começar dizendo aqui, né, de pessoas que se dizem ser crentes, né, crentes que estão ali tentando, né, que nem eles, essas pessoas mesmo estão dizendo, por isso que eu me entristeço com esse povo evangélico. Mas nós vamos chegar lá. Porque, pelo que essas pessoas estão dizendo, a Bíblia agora virou um livro intolerante, meus queridos. A palavra de Deus virou um livro intolerante, né? Mas aí você pode me responder. Mas eu disse que são as pessoas e não a Bíblia intolerantes, homofóbicos. Mas, assim como eu e todos que pregam a palavra de Deus, a verdade, assim como a nossa irmã Bruna Carla, que pregam a verdade, meus queridos. Não balela, não superficial. Que pregam a verdade, porque para pregar a verdade tem que ser vinda do Espírito Santo de Deus e não da carne. Pregar a verdade e não o que seus ouvidos querem ouvir, não o que a sua carne quer sentir. E que líderes, né, dizendo ser líderes, pastores, cristãos, o mundo tá cheio, pregando a mentira por causa do seu dinheiro, da amizade. Eles querem algo em troca, viu? Aonde você está indo, frequentando, que você entra e sai da mesma forma. Que você entra no pecado dentro de uma congregação e sai da mesma forma. Você sente algo emocional ali e não espiritual. Mas assim como a Bruna Carla, eu e muitos líderes, muitas pessoas remanescentes, porque eu creio que existem remanescentes, queremos ver a sua alma na eternidade do nosso Pai Celestial, viu? Não no inferno, porque só há duas eternidades, céu e inferno. Nós queremos ver a tua alma no céu, com o nosso Pai Celestial, aquele que enviou o teu único filho para morrer naquela cruz, por mim e por você. Porém, cabe a mim e a você destinar a nossa alma. Como eu estou dizendo, só há dois caminhos, céu e inferno. E não é o que esses líderes covardes pregam. Por isso que você não muda de vida. Por isso que você diz aí nas mídias, nas redes sociais. Por isso que eu não vou mais para a igreja. Por isso que
Eu não tenho vontade mais de ir para a igreja, porque as pessoas só sabem me acusar, só sabem me apontar. Vai procurar uma igreja que prega a verdade, para ver se você não vai mudar de vida. Porque até hoje você não aceitou Jesus verdadeiramente, como teu único e suficiente Salvador. Porque quando a gente aceita o nosso Mestre como nosso único e suficiente Salvador, a nossa vida muda. Nós sentimos desejo de mudar, de não mais praticar aquelas coisas que outrora fazíamos e que magoava o nosso eterno e que não é agradável aos olhos de Deus. Aí a sua desculpa é: por isso que eu não vou mais para a igreja, por causa desses crentes intolerantes, homofóbicos. Uai, se nós somos crentes intolerantes, homofóbicos, você não deve falar que ama a Jesus. Você não deve falar e nem seguir a Cristo. Porque se nós somos homofóbicos, você tem que pegar a sua Bíblia e lançar fora. Porque nós pregamos ela, que é a verdade. E só há 2 caminhos. E eu te faço uma pergunta hoje. Se hoje fosse o seu último dia e você morresse, para onde seria a sua alma? Para que lugar você está destinando ela? Se você ainda tem a sua Bíblia aí dentro do teu lar, abre em Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Aleluia. Estou abrindo aqui. Capítulo 12. Versículo 20. Mas Deus disse-lhe: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Não sou eu quem estou dizendo. Aqui é a Bíblia quem está dizendo. Porque as pessoas estão focadas no dinheiro, focadas nos prazeres da carne. Se vocês quiserem voltar um pouquinho e ler aqui, ó, Lucas, capítulo 12, versículo do 13 ao 21, vocês vão entender. É a parábola do rico insensato. E se hoje fosse o último dia? Para onde você estaria destinando a tua alma? Eu te faço essa pergunta. Para quem seria? Para Deus ou para o diabo? Porque a nossa irmã Bruna, em nenhum momento ela foi homofóbica, ela foi preconceituosa. O fato é, a palavra ela é viva, eficaz e verdadeira. E que ela disse é a palavra, é a verdade. Será que a palavra de Deus ela é homofóbica? Sabe o porquê o nosso país é assim? É desse jeito. Que tudo quer jogar na mídia, tudo quer se levantar. Os próprios cristãos, hein? Por conta do pecado, das coisas carnais, que vocês gostem, que vocês gostam. Entendeu? É por isso. Eu digo, o ser humano gosta das coisas carnais, entendeu? Das demais coisas. Não busca primeiro o reino de Deus, e sim as demais. Deixa o reino de Deus para buscar por último. Entendeu? As coisas da carne, que satisfaz a sua carne. Isso sim é que o ser humano gosta. Aí às vezes as pessoas falam: mas o verdadeiro evangelho não é semear amor? Sim, claro, com certeza. Porém, pregar a verdade. Porque Jesus, ele era amor. Só que ele pregava a verdade. Entendeu? A palavra, ela não entra em contradição. E também não mente. Vocês podem ter certeza disso. Não entra em contradição e não mente. A palavra não é meia verdade. Não existe meia verdade. Ah, não, eu peco de segunda a sexta, sábado e domingo eu tô lá dentro da igreja. De segunda a sexta eu bebo, de segunda a sexta eu sou homossexual, de segunda a sexta eu sou adúltero, de segunda a sexta eu sou fornicário, de segunda a sexta eu sou mentiroso, de segunda a sexta eu pratico tudo aquilo que a minha carne deseja. E sábado e domingo eu vou lá pedir perdão para Deus. Não é assim. Não é assim. Entendeu? Você pode continuar a ser gay, porque Jesus te ama e ele vai te salvar. Mentiras de Satanás. Você pode continuar a ser adúltero, mentiroso, fornicário, beberrão, avarento, feiticeiro. Mentira de Satanás. Mentira desses líderes falsos pastores. É mentira. Eles estão sendo conduzidos por Satanás e conduzindo vocês ao inferno. É mentira. Porque eles pregam tudo isso e ainda diz que você vai para o céu. É mentira.
Mentira. Mentira. Porque o interesse deles é somente no seu dinheiro. E eles dizem: ah, Jesus te ama. Sim, ele ama. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado que o pecador comete. Ele te ama sim, com toda certeza. Porém, ele diz: abandona tudo e segue-me. O que ele disse para aquela mulher que foi pega no ato de adultério? Para quem conhece, tenho certeza que muita gente conhece essa passagem. Ele disse para ela: vai e não peques mais. Ele não disse para ela assim: olha, vem, segue-me, segue a mim. Vamos ali que eu vou ministrar uma palavra e você vai ouvir a palavra, né? Mas você pode continuar, viu? No seu ato de pecado aí, pode continuar, que você vai herdar o céu, viu? Porque eu te amo. Mentira de Satanás. Ele não disse isso. Ele disse: vai e não peques mais. Eles são perdoados os seus pecados. Porém, vai e não peques mais. Vocês conseguem entender? Ele disse: vai e não peques mais. E ela abandonou suas práticas do pecado. Ela abandonou e o seguiu. As pessoas estão confusas. Elas confundem, sabe por quê? Por conta dessas pessoas que se dizem líderes. Isso, na verdade, são falsos profetas, oportunistas, devoradores, cobiçosos e avarentos, que não pregam que Jesus te ama, porém, ele te chama do jeito que você está. Sim, mas não para permanecer como entrou. Ele diz para você não permanecer como entrou. Ele disse para ela: vai e não peques mais. Ele não disse para ela: vem, fica comigo e permaneça como você está. Não, porque Jesus, ele é a salvação. Jesus, ele é a libertação. Quem segue a Cristo se santifica verdadeiramente seguindo a Cristo. Quem verdadeiramente está seguindo a Cristo, por amor a Ele, sim, afasta de seus pecados. Vai como está, mas não permaneça como está. Mas esses falsos profetas ficam te enganando com balelas de que Deus não está preocupado com suas vestes, de usar brinco, esmalte, maquiagem, ser gay, adúltero, fornicário, beberrão, mentiroso. Não é mesmo? Eu já ouvi muito isso. Muito. Eles te enganam dizendo que Deus está preocupado somente com seu coração. Mentira de Satanás. Mentira. É mentira. Eu vou te provar isso que é mentira. É mentira. Vocês estão vendo aí, na imagem. 1 Coríntios 6. Vocês estão vendo aí na imagem, já pode me acompanhar. Capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não sou eu quem estou dizendo, sim a palavra de Deus. A palavra do nosso mestre, ao qual você diz crer, ao qual você diz que ele é amor. Sim, ele é amor. Hoje ele é nosso advogado, para advogar todas as nossas causas. Porém, um dia, ele levará a tua noiva. E ele será juiz para julgar todas as nossas causas. Aí eu fico perguntando, o que vocês queriam que a Bruna Carla falasse, gente? Vocês aí que estão chamando ela de intolerante, de homofóbica. O que vocês queriam que ela falasse? Porque eu acho que vocês queriam que ela pregasse o que vocês querem ouvir, o que vocês estão acostumados a ouvir. A verdade, ela vem de contra o pecado. Por isso que tem tantas pessoas se manifestando contra ela. Contra a nossa irmã Bruna Carla. Porque a verdade não compactua com o pecado. Entendeu? Por isso que vocês estão se levantando contra ela. O que vocês queriam ouvir é somente ela falando: olha, Jesus te ama, viu? Jesus te ama e ele aprova o pecado de vocês. Mas não. Porque ela está corretíssima em pregar a palavra de Deus. Se vocês forem ler as cartas de Paulo, o que Paulo pregava, o que Paulo vivia, Paulo, não Saulo. Porque Saulo, ele teve um encontro com Jesus. E ele mudou de vida.
Então eu posso dizer para você que você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você tiver um encontro com Jesus e você ouvir a voz dele, você muda de vida. Porque Saulo era um perseguidor, matador de cristão. E ele perseguia. Porém, ele teve um encontro com Deus, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele reconheceu e quis mudança de vida. E mudou de vida. Mudou de vida. Lê lá as cartas de Paulo. E eu faço uma pergunta. Será que verdadeiramente vocês amam Jesus? Vocês creem em Jesus? Eu acho que não. Porque hoje em dia é muito fácil você carregar o nome de Jesus na boca. Falar, qualquer um pode falar. Eu quero ver viver o que Jesus te pede para viver. Falar que ama Jesus, falar que Jesus te ama, é fácil, qualquer pessoa pode falar. Até mesmo uma criança, se você mandar ela falar, uma criança que não tem ainda o mesmo pensamento que nós adultos, aquela mesma sabedoria. Se você mandar ela dizer, fala que Jesus te ama, Jesus te ama. Mas será que nós verdadeiramente cremos em Jesus e amamos Jesus? Eu acredito que não, que vocês carregam ele somente na boca para fora, da boca para fora. Porque Jesus, ele é a verdade. E vocês não creem na verdade. Vocês dizem crer em Jesus, mas é mentira. Porque se vocês crerem em Jesus, vocês aceitariam a verdade. E não se levantaria contra a verdade. Vocês negam a verdade, vocês negam Cristo. Vocês negando a verdade, vocês estão negando Cristo, estão negando a Jesus. Então como que pode da sua boca sair que você crê em Jesus, sendo que você nega a verdade? Ele é a verdade. E é tão ruim, porque a perseguição está vindo de pessoas que conhecem, que um dia sentou dentro de uma casa de Deus, dentro de uma igreja, e ouviu que todas essas práticas são abominação aos olhos de Deus, e condenação a uma eternidade, ao qual foi preparada para Satanás, seus demônios e seus seguidores. Então não precisa pensar que todos vão ser salvos. Não, porque o inferno ele existe. E o inferno ele não foi feito só para Satanás e seus demônios. Não, ele foi feito sim para Satanás, seus demônios e seus seguidores. Todos aqueles que praticam o mal, que praticam abominações. Aquilo que nós lemos ali em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Para os imorais, para os idólatras, para os adúlteros, para os homossexuais. É a Bíblia quem está dizendo. É o livro verdadeiro que vocês dizem crer. Os beberrãos, os avarentos, os mentirosos, presunçosos. Então, são para esses seguidores dele. Foi feito para Satanás e seus seguidores. E eu fico perguntando, por que será que vocês mudam de opinião? Sendo que outros dias, há um tempo atrás, vocês seguiam a Cristo. Vocês estavam dentro de uma congregação. Mas eu já te respondo. É porque hoje você é famoso, é famosa. E o dinheiro fala mais alto. As demais coisas falam mais alto. Os prazeres da carne falam mais alto. Eu duvido que se você perdesse tudo que você tem hoje, se você perdesse o dinheiro que você tem, a fama que você tem, tudo que você tem, tudo, se você não voltaria correndo para os pés do Pai, em espírito e em verdade, se você não voltaria, glória a Deus e aleluia, eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. Ele está de braços abertos, nos esperando apenas uma atitude verdadeira. E não aquele negócio de segunda a sexta tá no pecado, sábado e domingo tá na igreja. Não. Porém, eu duvido que se você perdesse tudo o que você tem hoje, se você não iria correndo para os braços do Pai. O primeiro lugar que você procuraria seria uma igreja. Eu tenho certeza. E hoje em dia, vocês estão assim por falta de palavra. Nossa, irmã, mas eu estou indo à igreja, do templo, né? Como vocês quiserem chamar. Eu sei, amém, meus queridos e minhas queridas. Mas a verdade, ela é oculta hoje em dia dentro desses templos, dentro dessas igrejas, como vocês quiserem chamar. Por isso, de tantas coisas erradas. Por isso, é tão grande a ira
contra a nossa irmã Bruna. É por conta da falta da verdade dentro dos templos hoje, dentro das igrejas. A Bíblia diz que o povo perece, eles erram por falta de conhecimento. E o verdadeiro conhecimento está dentro da palavra de Deus. Palavra essa que se chama Jesus. Jesus é a verdade. Então muitos estão acostumados a pregar superficial da palavra. Que Jesus ama, que Jesus, ele te ajuda. Só que não é só isso. Só dá aquela raspadinha por cima da palavra. Não é mesmo? Que Jesus te ama, pode vir como está. Sim, pode vir como está, porém não permaneça como entrou. Porque esses lobos, como eu disse e repito, não querem pregar a verdade. Para que você não venha sair de dentro da igreja dele. Porque se eles começarem a pregar a verdade, muitas pessoas vão começar a sair de dentro das igrejas. E eles vão perder, o dinheiro deles. Porque se a verdade fosse pregada escancaradamente, muitos dentro das igrejas já teriam mudado de vida. Por isso que o evangelho está do jeito que está. Porque não pregam a verdade. Aí quando Deus levanta os seus pequeninos para falar a verdade, há essa chuva de apontamento, dizendo isso ou aquilo, que a nossa irmã está errada, que ela está sendo homofóbica. E então, se ela é homofóbica, a palavra também é homofóbica. Porque se a verdade fosse pregada, muitos já teriam mudado de vida. Teria. Porque a Bíblia diz, a palavra, ela liberta, ela cura, ela salva. Ela é como uma espada de 2 gumes. E quem hoje você está vendo dentro de uma igreja, sendo curado através de uma palavra, através de um conselho verdadeiro, de um líder. Olha, minha filha, eu amo você. Você é famoso. Você é famosão. Eu amo você. Só que você tem que abandonar suas práticas. Você tem que abandonar o seu pecado. Hoje você não se vê isso dentro das igrejas. Por causa do dinheiro. A verdade, hoje ela não é pregada. Ela não é pregada. Aí quando Deus levanta pessoas pequeninas, servos dele, como a Bruna Carla, como muitos outros remanescentes na terra, para falar e pregar a verdade, há esses levantes. Como eu disse, a verdade não é pregada. Muito me admirou líderes, pessoas dizendo ser pregadora do evangelho, que diz ganhar almas para Deus. Porque a palavra diz que Jesus, naquele grande dia, ele vai dizer: afastai-vos de mim. Afastai-vos de mim. Essa palavra que ele diz não é para ímpio. Porque a palavra diz que muitos vão chegar nele e vai dizer: Senhor, mas em teu nome curei, em teu nome eu expulsei demônio. Então está dizendo aqui para pessoas que conhecem a palavra, líderes, pastores, pastoras, missionários, missionárias, e assim vai. Está dizendo para esses tipos de pessoas, falsos e falsas, profetas e profetas, que estão enganando. Ele vai dizer para esses tipos de pessoas: afastai-vos de mim, raça de víboras, que eu não te conheço. E aí você quer vir dar um de santo e uma de santa, dizendo: ah, mas tem tantas pessoas aí no mundo precisando ouvir que Jesus ama. Sim, precisando ouvir que Jesus ama, mas precisando ouvir também que eles devem largar o seu pecado e seguir a Cristo. Isso muito me admira. Pessoas cristãs dizendo que a Bruna Carla está errada. Aí tem coragem de pôr a cara numa plataforma e dizer que tem muitos jovens morrendo e pessoas traficando, mães chorando em cima dos corpos dos seus filhos. Sim, realidade. Concordo plenamente com você. Uma pastora disse isso. Porém, uma coisa eu vou falar, sem medo de errar. Como que uma pessoa vai ter força de abandonar o seu pecado, as suas práticas carnais, sendo que vocês próprios não dão exemplo? Não dão.
Olha para si. Olha para si. Olha para sua face. Olha para você. Qual a diferença entre uma mulher do mundo e você, que se diz ser cristã, pregadora do evangelho, que diz estar levando a palavra? Sim, todos veem que você realmente leva a palavra aí, né? Nas ruas, nos tráficos, nas prostituições. Mas será que aquelas pessoas vão ter força? Você acha que uma garota de programa vai ter força para sair ali da prostituição, vendo a forma que você se veste, que você conduz a sua vida? Eu afirmo a você que não. Ela vai falar, mas aquela mulher ali se diz pastora, pregadora do evangelho, mas ela anda igual a mim, ou pior que eu. Porque muitas mulheres hoje estão vestindo pior que mulheres que se prostituem. Você vai dizer, irmã, quem é você para estar me julgando? Você não conhece meu coração. Sim, não conheço, não quero conhecer. Quem tem direito de conhecer ele é Deus. Quem vai te julgar nele naquele grande dia é Jesus. Mas eu posso te avaliar porque a palavra de Deus me dá esse direito. E você não se veste como mulher de Deus. Você não dá exemplo para que uma prostituta venha se converter. Você não dá exemplo. Eu quero aqui abrir a palavra para mostrar para você. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui. Aqui, ó. 1 Timóteo 2,9. Eu estou aqui expondo, gente, isso, essa pessoa, e falando dela. Porque a gente, para falar, apontar, falar que a nossa irmã Bruna Carla está errada, eu acredito que eu tenho que dar um exemplo, né? E não é o que eu vejo nessa pessoa. Então, vamos lá. Aqui em 1 Timóteo 2,9 diz: os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher fazer. Então, a palavra está dizendo, a mulher ela tem que se vestir com modéstia, viu? E não cascavelando e nem parecendo uma picanha embalada a vácuo. Nada disso. Vamos abrir aqui também, ó, em Mateus 5, 27. Antes eu vou falar algo. Eu queria muito poder, assim, estar frente, né, de frente, assim, né, pra mim poder perguntar, né, pra nossa pastora, missionária, não sei o que ela é, eu acho que deve ser pastora, mas perguntar o porquê que ela se veste dessa forma. Para quê? Por quê? Com que intuito? Qual é o intuito? Né? Porque se a própria palavra condena esse tipo de vestimenta, condena. Eu estou falando com toda a convicção e vou te provar que ela condena. Abre comigo em Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar uma mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Com ela. Então eu vou te dizer assim, ó. Para você não fazer com que um homem venha te desejar, como que você deve se vestir? Com roupas, como está dizendo em Timóteo 2,9. Roupas modestas, com modéstia. Mas muitas pastoras hoje em dia subindo em cima dos seus púlpitos, palcos, não sei como quiserem chamar, embaladas a vácuo, como se fosse um pedaço de carne, levando a homens a se prostituírem, levando a homens a adulterar.
levando a homens a cometer adultério, olhando para elas e a desejando, olhando para ela e cobiçando. E a palavra está dizendo aqui, ó, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já está em seu coração, cometeu adultério com ela. Viu? Com ela. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo com que eles venham te cobiçar. E está cometendo adultério com ele. Entendeu, irmã? Tenho certeza que entendeu. É que tapam os olhos e os ouvidos. Eu acho que pulam a parte que a Bíblia diz, essas partes, né? Que estão escritos. Pulam. Não sou eu quem digo, e sim a palavra. Como nós lemos lá atrás, em 1 Coríntios 6, no versículo 10. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentos, roubadores herdarão o reino de Deus. Então, se aqui em Mateus 5:27 está dizendo que a mulher que faz o homem olhar para ela com cobiça está adulterando com ele, para onde está destinada a sua alma? Sendo que aqui em 1 Coríntios 6:10 está dizendo que o adúltero não herdará o reino de Deus. A palavra, ela é bem clara. Viva, eficaz e verdadeira. Ela não volta atrás, ela não mente. Às vezes você pode dizer, mas eu sou mulher de Deus. Deus me usa. Sim, Ele usa pela misericórdia dele. Sabe por quê? Porque tem almas que precisam ser salvas. Ele usou uma jumenta. Por que ele não vai usar? Só que ele vai falar naquele grande dia, afastai-vos de mim que eu não te conheço, raça de víbora. Ele pode usar quem ele quer, mas será que a palavra que está salvando aquela pessoa que está ouvindo está salvando você que está falando? A palavra diz aqui em Mateus 5:9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Aqui está dizendo para cristãos. Viu? Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizem ser irmão, ou melhor, que dizem ser cristão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizento, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós o que estão de dentro? Tá vendo aqui? Você está vendo? Com esse tipo de pessoas nós não devemos nem sentar à mesa para comer. Pessoas que se dizem ser cristão e andam nessas práticas abomináveis. Nessas práticas terríveis de Satanás. Como tal, nem ainda comais, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Vocês não julgam vós os que estão de dentro. Está perguntando por que nós não julgamos. Deus nos dá a liberdade para julgar, sim. Nós não devemos nem sentar à mesa com esse tipo de pessoa. E eu continuo dizendo, tudo isso que eu estou falando, eu digo porque vocês estão vivendo pior do que as pessoas que estão no mundo. Pior. Pior que prostituta. Pior, pior, pior. Deus, ele terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que com esta geração. Ah, mas Deus usa. Sou homem e mulher de Deus. Sim, ele vai continuar usando. Ele vai continuar usando. Como eu disse, não queira ouvir. Afastai-vos de mim, víboras, que eu não vos conheço. Ah, mas eu expulsei demônios, Senhor, no teu nome. Sim, no nome de Jesus, não no teu nome. A palavra diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá o Senhor. Esse povo que se diz cristão, sem generalizar, meus queridos, porque eu creio sim que existe remanescente nessa terra, eu creio. Mas estão perdendo para Sodoma e Gomorra, em questão de pecado. E olha que Sodoma e Gomorra era terrível, 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 terrível. Que nós venhamos nos atentar, nos limpar, nos purificar, nos santificar, lavar as nossas vestes, porque Jesus está voltando, está às portas.
Ele está à porta. O nosso mestre está voltando. Acorda. Vamos continuar a pregar a verdade sem medo. Hashtag sem medo. Hashtag se calar jamais. Hashtag pregar sempre a verdade. Doa o que doer. Doa o que doer. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Ninguém é para semente. Ninguém. Olha para trás, meus queridos. Olhem para os seus avós que já se foram, para os seus entes queridos que já se foram. E olhe que nós não vamos ficar aqui para semente. Essa terra não foi feita para os escolhidos de Deus. Somos peregrinos. Vamos buscar o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Cristo. Aquele que morreu por nós e que quer a nossa mudança, a nossa transformação. O nosso mestre está voltando. E eu digo que Deus abençoe grandiosamente a todos remanescentes nessa terra, a todos que pregam a verdade, que nós não venhamos deixar o inimigo nos abater, nem o diabo e nenhum ser humano nessa terra, seja ele se dizer ser cristão ou não. Não vamos deixar com que ninguém venha nos calar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava vendo alguns vídeos aqui e eu vou colocar agora aí para vocês verem. Mais uma vez, uma cristã sendo perseguida pela militância LGBT, pela indústria do cancelamento. E por quê? Porque ela não aceitou cantar em um casamento de homossexuais. A cantora Bruna Carla, cantora gospel, está sendo perseguida há 2 dias. Gente, eu não ia gravar sobre isso não. Hoje é segunda-feira, 11h30 da noite. Mas isso é revoltante. A militância LGBT crucificando ela por seguir os princípios dela. E Bruna Carla, aqui é Jessicão, homossexual assumida. E tô te dizendo, você não é preconceituosa, você não é homofóbica. Você é cristã e você segue os princípios bíblicos. E isso tá certo, tá lá na Bíblia. Ame o pecador, mas não ame o pecado dele. E você está correta. Mas é uma guerra entre o bem e o mal, é isso que nós estamos vivendo. Uma pessoa por ser cristã sendo perseguida. A militância LGBT fazendo essa perseguição exacerbada. Ela não é obrigada, ela é uma cantora gospel. Deus deu esse dom pra ela. E é pra louvar o nome do Senhor e não ficar fazendo cerimônia de casamento homossexual. E eu sou homossexual e sei que isso tá errado. Parem com esse cancelamento, parem com essa perseguição. Isso é maldoso, isso está errado. O que me espanta é um monte de cristão calado. Um monte de gente calada diante desse apedrejamento. Que Deus proteja a sua vida, Bruna Carla. Que você tenha convicção de que você está certa. Você está certa. Seguir os seus princípios. Você está certa e a sua fé tem que ser protegida. Não podemos aceitar isso. A esquerda, os comunistas, a militância LGBT não tem o direito de perseguir os cristãos do nosso Brasil. Para vocês verem, meus queridos, como que pode, né? Uma pessoa que está dizendo aí em palavras dela que é uma homossexual assumida, defendendo o evangelho, e muitos cristãos apontando a nossa irmã Bruna Carla. Muitos pastores, líderes dizendo que intolerância não, que isso ou que aquilo. Mas eu tenho fé que nós não vamos nos calar. Não vamos nos calar. Vamos pregar a verdade. Sempre. Paulo pregou a verdade. Olha que lindas palavras de Paulo nas cartas que ele deixou. E eu quero falar aqui, em Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo do 10 ao 12. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Jesus veio para que a morte fosse abolida, meus queridos, e não para que nós fôssemos condenados. Ele trouxe à luz a vida para nós.
E o versículo 11. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. 12. Cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Uma certa vez eu fui ministrar em uma igreja ao qual eu congregava. Eu fui chamada para ministrar no culto de mulheres. E Deus me deu a palavra, né? Ao qual ali eu ministrei. E eu ministrando essa palavra, você se ouve muito pouco, glória a Deus e aleluia. Foi aonde terminou o culto. Uma irmã veio e disse para mim: irmã, Deus seja louvado pela sua vida, porque Deus já havia falado comigo algum tempo atrás e Deus te usou agora para falar comigo novamente. E eu simplesmente olhei para ela e disse: amém, irmã. Atenda, né, o chamado de Deus na sua vida. E aí, fui no culto durante a semana, fui no culto no final de semana, e passou uma semana após essa ministração, eu falei para Deus, falei assim: pai, por que as pessoas não mudam de vida? E numa tarde, eu conversando com meu esposo, eu falei assim: por que as pessoas ouvem a palavra e não mudam de vida? E eu me levantei do sofá, e Deus me parou, o Espírito Santo, e disse: filha, sabe por que as pessoas não mudam de vida? Porque as pessoas não querem herdar o meu reino. Porque a minha palavra só vai fazer efeito na vida daqueles que querem herdar o meu reino. E nisso eu me emocionei e agradeci a Deus. Então fique com essa palavra. A palavra verdadeira de Deus só faz efeito na vida daqueles cristãos que realmente quer herdar o céu. Então a palavra de Deus só vai fazer efeito na sua vida se verdadeiramente você quer herdar o céu. Se verdadeiramente você quer mudança para a sua vida. A sua vida só vai mudar se você começar a ouvir a palavra dele e querer mudança. Então, se verdadeiramente você quer herdar o céu, a palavra ela vai começar a fazer efeito na sua vida. Porque você quer herdar o céu. Agora, se você não quer herdar o céu, você não vai fazer nenhum esforço para que a palavra ministrada entre no seu coração e fique. Porque Jesus, ele é a verdade. Amém? Que Deus abençoe. E eu quero deixar aqui para nossa irmã Bruna Carla. Glória a Deus. Paulo disse que ele sabe em quem ele tem crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E a Bruna também sabe em quem ela tem crido. Por isso, ela abriu os olhos e hoje está sim batendo de frente com o pecado. Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus e aleluia. Que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hashtag pregar a verdade, doa o que doer. Se calar, jamais. Amém? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.